Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá falar um pouco mais sobre fenômeno transporte, né? Classificação das perdas de carga, certo? Então, perda de carga que ocorre em um escoamento interno é definida como sendo a energia perdida pelo fluido ao vencer as resistências impostas pelo próprio escoamento em si devido às atrações moleculares do próprio fluido e também às resistências impostas pelos dispositivos nas quais o escoamento atravessa, tubulação, válvula, curva, etc. Então, nós voltamos, né, a falar sobre esse momento de escoamento, que é essa perca de carga, para a gente poder entrar em outras definições, né? Como nós já vimos o movimento, né, com a equação de Bernoulli, então a gente vai continuar a matéria em relação às equações e aos movimentos. Só recordando, né, porque a gente já viu isso, então o movimento ele trata-se, né, uma perca de carga, ele trata-se dos obstáculos que o fluido vai ter pelo próprio escoamento, né, na tubulação. Porque é impossível você fazer uma tubulação totalmente lisa, né? Assim já vai ter rugosidade e assim por diante. Portanto, a perca de carga representa uma conversão de energia mecânica em energia térmica, ou seja, uma energia potencial cinética ou de pressão, que é perdida ao longo do escoamento devido ao efeito do atrito. Tem-se que a perda de carga HP é definida em dois tipos: a perda de carga distribuída, HD, e a perca de carga localizada, HL. Né? Então, a distribuída HD, né, vai ser as siglas que nós vamos usar, e a perca de carga localizada, HL. Então, nós temos que, retirando a hipótese de que o fluido é ideal na equação da conservação da energia, a fim de trabalharmos com fluidos reais, ou seja, considerando que o escoamento ocorre com perdas por atrito com a parede da tubulação, podemos reescrever a equação de Bernoulli da seguinte forma, utilizando o H, né, como sendo a energia total do escoamento por unidade de peso entre duas seções, 1 e 2, né, quaisquer no escoamento. Então a gente tem que relembrar, né, que as, as seções, né, ou seja, em qualquer momento a gente pode pegar essa para realizar essa parte. Então eu vou ter a seção 1 e a seção 2, né? Como eu já havia mostrado nos outros slides. Então o meu H1, né, a minha energia 1 vai ser igual à minha energia 2, né? Percebam que é maiúsculo, mais, né, o Hzinho, então da seção 1, seção 2, certo? Então existe um um lugar no meio das seções que eu vou somar, né, para dar a seção 2 para encontrar a seção 1. Já vamos observar melhor isso, né? Essa fórmula a gente já vai entender um pouquinho melhor adiante. Conclui-se que, devido ao atrito, o fluido se aquece ou existe troca de calor entre o fluido e o meio. Esse aumento de energia térmica só pode acarretar em uma diminuição de pressão, pois o escoamento é incompreensível, ou seja, Q1 é igual a Q2. Isso daí, né, através da fórmula da conservação de energia, né? Então, se eu tenho um aquecimento Q1, vai ser igual ao aquecimento Q2, não vai mudar, ele vai se conservar, né? Portanto, temos que a energia total do escoamento diminui
ou seja, existe uma perda de carga devido ao atrito. A queda, depressão de um escoamento laminar em um trecho de comprimento L de um condutor de seção e vazão constante é calculado analiticamente por. Então eu tenho aqui, né, uma variação de pressão que vai ser igual a 128. Aqui nós temos que lembrar que é o coeficiente angular. L na física sempre é o comprimento, né? O Q aqui é o aquecimento, quantidade de aquecimento. Π, a gente já sabe quem é o π, né? E D é a distância percorrida em Hzinho. Então, por isso que nós temos aquela fórmula lá do Hzinho. Isso elevado ao quadrado, certo? Então, a partir disso, a gente tem, né, a relação. Finalizando, tem-se que a perda de carga total do escoamento é dada pela somatória de todas as perdas de cargas distribuídas e localizadas que ocorrem no sistema hidráulico em estudo. Então, lembrando, né, que eu tenho um Hzinho aqui, né, um HP, então vai ser igual ao que? A soma de todas as perdas de cargas D e mais todas as somas de carga localizada, né? Então, se nós voltarmos aqui para nós recordarmos, né? Eu tenho aqui a carga distribuída e a carga localizada. Então, agora vem a fórmula, né? Que é a somatória de todas as cargas distribuídas mais a somatória de todas as cargas localizadas, para me dar o P, o Hzinho P12, para eu poder concluir essa fórmula. Por isso que o professor falou, daqui a pouco nós já vamos entender melhor essa fórmula. A partir disso, né, perca de carga distribuída. É o tipo de perca de carga que ocorre no escoamento ao longo do tubo reto da seção constante, devido ao atrito do fluido com a parede interna do condutor, entre as próprias partículas de fluidos e as perturbações no escoamento. A perca de carga distribuída é dada por. Então, o que acontece aqui? Eu já vou explicar essa fórmula, mas deixa eu explicar essa parte aqui primeiro. Então, a perca de carga é pelo, né, comprimento do tubo e do atrito, né, que esse fluido e o tubo vão ter, porque é muito difícil ter um tubo totalmente liso, né? Ele sempre vai ter uma rugosidade, né? Então, como que eu vou calcular essa perca de carga, né, distribuída? Então, agora eu tenho o HD aqui, que vai ser o quê? O F igual ao comprimento dividido a distância do tubo vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo 2G. Essa fórmula a gente já viu nos slides passados, né? Essa parte aqui, da onde resultou isso. Então, juntando, né, eu vou ter o HD, que é a perca de carga distribuída, certo? Em que temos, aí continuando, né, em que temos fatores geométricos e fatores de escoamento. Para escoamento laminar, tem-se que o fator de atrito de Darcy é dado por. Então, o fator laminar, né, é 64 dividido por RD. Já vamos descobrir o que é o RD. Fator laminar, né, em relação a Darcy. A partir do diagrama de Mould, agora chegamos aonde nós queríamos, né, no diagrama de Mould. Tem-se que f é uma função somente do número de Reynolds, sendo independente da rugosidade do conduto. Portanto, tem-se que a relação entre f e RD é linear e inversamente proporcional, como mostra na função. Por quê? O que é inversamente proporcional? Quanto mais aumenta, né, o head,
mais diminui laminar, certo? Isso porque eles são inversamente proporcionais, né? Ele está dividindo por 64. Se eu pegar assim, 64 dividido por 10, vai dar 6,4. Se eu pegar por 100, vai dar 0, né, 64. Então, cada vez que eu aumento o head, vai diminuir o F laminar, né? O fator, o escoamento laminar, certo? Então, por isso eles são inversamente proporcionais. Mostraremos detalhes a seguir como é realizado o cálculo do fator de atrito de Darcy a partir do diagrama de Moulton, né? Como o professor já tinha falado, a gente vai ver o que é o RED. Existem vários exemplos de aplicações do conceito da perda de carga distribuída. Podemos utilizar essa formulação em problemas em que se procura o próprio valor da perda de carga, em problemas em que se procura a vazão ou em problemas em que se procura o dimensionamento do diâmetro do condutor, né? Então, resumindo, a gente pode, né, utilizando a própria perca de carga, quanto vai perder de escoamento enquanto acontece o movimento, né? Também a gente pode saber a vazão, né? Que vai ter esse fluido e o próprio diâmetro do cano, né? Do condutor, do tubo, essas coisas, certo? Então, aonde que a gente pode dar uma pesquisada? É, pode ser pesquisado mais sobre a fórmula e as considerações para a resolução dos problemas típicos citados em Brunetti, 2008, né? Que apresenta um diagrama modificado chamado de diagrama de Moore-Rose, que oportuniza o cálculo da vazão do escoamento. O cálculo do diâmetro do condutor é realizado por tentativas, como mostra o exemplo da página 180 no livro, né? Aí quem quiser ter mais uma outra visão, uma visão mais profunda, né, do que a gente está falando aqui, do Brunetti, né, Franco Brunetti, Mecânica dos Fluidos. Aí é só procurar na biblioteca que vai encontrar. Diagrama de Moore.